Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kelly Araújo e esse é o meu canal de Histórias para Família. No vídeo de hoje eu separei mais um livro lindo de bonito que se chama Vovô Frank é um Show. Esse livro foi escrito e ilustrado por David McIntosh, tem tradução de Mila Desan e foi publicado pela editora Caramelo. Essa escolha não foi por acaso, porque no próximo domingo, dia 26 de julho, é celebrado o Dia dos Avós. Essa história nos conta sobre o vovô Frank, que, assim como tantos outros avós, são apegados a coisas antigas, não são muito chegados à modernidade, estão sempre reclamando, e o dilema começa quando o seu netinho precisa levar uma pessoa da família até a escola e falar sobre essa pessoa durante 1 minuto. Em virtude de todos os membros da família terem algum compromisso e não poderem estar na escola no dia marcado pela professora, sobrou apenas o vovô Frank. E o desenrolar dessa história vocês vão acompanhar comigo depois da vinheta. O meu avô se chama Frank. Ele mora com a gente e sempre está por perto. Frank me conta como era o mundo quando ele era apenas um garoto. As coisas eram bem complicadas naquele tempo. Ele diz que tudo era mais calmo e silencioso quando ele tinha a minha idade. Dava para a gente escutar os próprios pensamentos. Ele costuma gritar. A minha professora pediu para levarmos um membro da nossa família para o Apresente e Explique na sexta-feira. Nós podemos escolher uma pessoa e falar dela durante 1 minuto, sobre as coisas de que ela gosta e o que costuma fazer. Vamos conhecer os nossos personagens de hoje. Este é o vovô Frank e este aqui o seu netinho, que também é o narrador dessa história. Perguntei à minha mãe se eu poderia falar sobre ela, mas ela respondeu que estaria muito ocupada e que eu deveria pedir ao meu pai quando ele saísse do telefone. Meu pai sugeriu que eu falasse sobre a Minnie, minha irmãzinha, mas ela não renderia um bom assunto, então eu disse apenas que iria pensar sobre a sugestão. O único que havia restado era o Frank. Mas ele é só um avô, Frank está sempre dizendo. Hoje em dia há muitas invenções e bugigangas. Eu prefiro tudo à moda antiga. Olhem aqui o nosso personagem com um semblante não muito satisfeito, observando o seu avô, que está com uma máquina de datilografar. Esse aqui é o avô do computador. Hoje eu contei à minha professora que minha mãe estava muito ocupada e que meu pai vinha tendo dias muito cansativos. Então, a única pessoa que havia restado para eu apresentar era o Frank, meu avô. Excelente, ela disse, mas eu não estava certo sobre isso. Em casa, o Frank sempre fala que não gosta nem um pouco de comida sofisticada. Simples e sem luxo, é assim que eu prefiro, ele explica. Eu me perguntava se havia qualquer coisa sobre o Frank que poderia deixar minha apresentação interessante. Na terça-feira, no barbeiro, o Frank disse que só corta o cabelo uma vez por ano, porque não confia em cabeleireiros. Se não está quebrado, não tem por que consertar. Eu posso passar sem eles. Então, só eu cortei o cabelo. Observem a expressão de desconfiado aqui do nosso vovô Frank. O meu amigo Tom me contou que o tio dele, o Marlon, é um músico que toca bateria em um estúdio. Ele disse que vai levar as baquetas do tio na sexta-feira. Puxa, o tio dele é demais. Naquela noite eu perguntei ao Frank se ele sabia tocar algum instrumento, talvez uma guitarra elétrica. E ele respondeu, a música de hoje é só barulho, nem dá para entender o que as pessoas cantam. Ele só ouve as músicas de que ele gosta e sempre diz, ninguém mais faz música assim. Aqui é o aparelho onde o vovô escuta suas músicas.
se chama vitrola. Isso aqui é um vinil, que é onde as músicas eram gravadas antigamente. Tem muita gente que ainda coleciona vinil e vitrola. A Bárbara Bailey me contou que vai levar uma fotografia da cadeira de rodas elétrica da avó dela, que é aposentada, mas trabalha como secretária de um clube de boliche. Talvez eu pudesse levar uma foto do Frank. Naquela noite, eu lhe perguntei se o médico não tinha recomendado que ele usasse uma cadeira de rodas elétrica e por que ele não jogava boliche. Ele respondeu: os médicos só falam um monte de abobrinhas e jogar boliche é mais chato do que lavar louça. Ele dispensa os médicos sempre que pode, mas ele quase nunca pode por causa do seu braço esquerdo e também por um problema na bacia. Aqui é a quantidade de remédios que o vovô Frank toma, por isso que diz o texto que ele quase nunca pode dispensar os médicos. O pai do Christian é um comediante de TV que faz todo mundo rir. A mãe do Paolo é italiana e conhece tudo sobre a Itália e sabe falar italiano. O primo do Fai diz que sua mala está muito pesada no aeroporto. O pai do Doni trabalha em uma fábrica de biscoitos. A tia do Saul atravessou o Canal da Mancha a nado. O irmão mais velho do Hugo tem um carro conversível com um câmbio que é uma bola 8 de sinuca. O braço do meu avô dói quando vai chover. Nessa ilustração, nós temos os coleguinhas da escola conversando e citando essas frases sobre essas pessoas que eles vão levar até a escola na sexta-feira. O nosso personagem aqui acha todas essas histórias muito mais interessantes do que a que ele vai contar do seu avô, que até então a única coisa que ele sabe é que o braço do avô dói quando vai chover. Quem me dera eu pudesse falar sobre o Tom. Ele tem a minha idade e a gente se conhece desde janeiro. Ele sempre anda com as cartas do seu jogo de memória no bolso e eu sou o único que ele deixa brincar com elas. Ele é mais baixo do que eu, mas isso não importa quando se trata de ser o melhor amigo. O Tom me perguntou por que eu tinha escolhido falar sobre o Frank na escola, já que ele é apenas um vovô. Eu não sabia o que responder. Então o Tom e eu paramos de falar um com o outro. No caminho para casa, eu disse para mim mesmo que não ligava se o Tom achava que o Frank não renderia um bom assunto. Ele nem conhece o Frank do jeito que eu conheço e nem mora na minha casa com a minha família. Por que ele foi dizer aquilo? Mas, então eu pensei que ele podia estar certo, porque todo mundo vai falar de alguém interessante. E o Frank? Bem, o Frank é só o meu avô. O meu avô nem sempre gosta da maneira como as coisas funcionam hoje e ele sempre faz tudo do seu próprio jeito. Ele não gosta de barulho ou da música de hoje em dia, ou de invenções e bugigangas, ou de qualquer coisa nova, ou de cortes de cabelo, ou do clima, ou de médicos, ou de qualquer sabor de sorvete que não seja creme. E hoje eu vou ter de falar tudo isso sobre ele durante 1 minuto inteiro. Na sala de aula, todo mundo estava animado. Eles falaram durante 1 minuto sobre os seus respectivos membros da família, até o Clive Martin falou. Então todos nós olhamos pela janela para ver o carro da empresa em que a mãe da Hannah trabalha. Todo mundo tinha alguém interessante para apresentar e explicar, mas então chegou a minha vez de falar do Frank. Eu contei para eles tudo o que eu sabia sobre o meu avô, como ele não gosta do barulho da música de hoje em dia, de invenções de bugigangas ou de qualquer coisa nova, ou de cortes de cabelo, ou do clima, ou de médicos, ou de qualquer sabor de sorvete que não seja creme. E como tudo era mais complicado quando ele era um garoto. E é isso. Eu fiquei sem mais nada para falar do Frank e todo mundo estava olhando para mim quando... Aqui o nosso garotinho, se sentindo bem inferior falando do Frank, eis que chega o seu vovô
todo vestido a caráter. E vamos ver o desdobrar dessa história. O Frank começou a contar uma história sobre como ele liderou um exército em uma batalha num campo todo enlameado, com balas passando zunindo ao lado dos ouvidos como abelhas africanas. E como durante todo o percurso ele não deixou de tocar uma nota sequer em sua corneta, exceto quando uma grande explosão o fez tocar uma nota aguda em vez de uma grave. E como ele deu o último restinho de água que tinha para o seu cavalo, e capturou um monte de soldados inimigos usando nada a não ser inteligência e força. E como mais tarde ele e seus companheiros fizeram uma tatuagem verde no braço para se lembrarem daquele dia. E aqui as ilustrações desses momentos maravilhosos comentados pelo vovô Frank. O Frank explicou como colocar um pedaço de metal no seu antebraço quando ele estava na guerra. E agora, sempre que vai chover, eu sei de antemão porque meu braço fica dormente. Então Shadow perguntou se doeu quando ele fez aquela tatuagem verde borrada. E o Frank piscou e respondeu: pode apostar que sim, hombre. E aí todos nós tomamos nosso lanche juntos. E todo mundo ficou contente comigo e com o vovô Frank. Agora eu vou ler para vocês os comentários dos coleguinhas durante esse lanche que eles tomaram juntos. Ele é mais velho que a soma da idade de todos nós. Uau, ele tem uma bola de elastiquinhos que tem 28 anos. Ele guarda uma espada de samurai de verdade embaixo da cama. Ele não consegue cheirar nada direito por causa da sua curta carreira de lutador de boxe amador. Ele guarda uma nota de R$50 dobrada dentro do sapato para emergências. Ele consegue pegar uma mosca usando apenas uma mão e depois a deixa ir embora. Ele não compra calças novas há 10 anos. Ele tem um aparelho de audição reserva que não precisa de baterias. Ele é igualzinho ao meu professor de piano. Ele sempre carrega um pente no bolso da camisa e dá para vê-lo atrás das canetas. E nessa ilustração nós temos o vovô Frank sendo a atração principal da atividade na escola e todos os amiguinhos encantados com quantas curiosidades eles souberam, aprenderam com o vovô Frank. No caminho de volta para casa, o Tom perguntou se poderia nos visitar uma hora dessas. E eu respondi: pode apostar que sim, hombre. Essa é mais uma história linda de bonita que eu selecionei para contar a vocês aqui do meu canal. E ela nos faz refletir sobre esse diálogo entre gerações. Será que os nossos avós só sabem contar histórias repetidas? Ou será que é só assim que eles podem ser ouvidos por nós? Eu, infelizmente, não posso compartilhar com vocês uma experiência de relacionamento com avós, porque, infelizmente, eu não tive. Meus avós maternos morreram muito antes de eu nascer e os paternos, por conta da distância, também não foi possível conviver. E eles também já faleceram há um certo tempo. Mas os meus irmãos e os meus primos contam que eles eram maravilhosos. Nessa história, o nosso personagem acaba limitando o seu avô e ele nem sabe de tantas histórias maravilhosas e riquíssimas que o seu avô viveu, talvez por falta desse relacionamento, desse diálogo mais estreito. E o que eu até não gostei é que no início do livro ele nem trata o seu avô como vovô, ele trata como Frank, como se fosse o seu irmão. Mas, no decorrer da história, tudo muda e ele passa a admirar o seu avô e a chamá-lo de fato de vovô. Se isso acontecesse comigo, eu acho que eu ficaria de castigo por um bom tempo. Imagina chamar o meu avô pelo nome e não pela titulação de vovô, que na verdade também demonstra respeito. E você? Conte aqui nos comentários como é o seu relacionamento com os seus avós. Você conversa com eles? Eles têm histórias interessantes? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim, o YouTube te avisa toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Um abraço, fique com Deus e até a próxima!